Meus queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade, que é a solenidade da Epifania do Senhor, nós temos a oportunidade de meditarmos aqui o Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Na verdade, sempre quando nós estamos na festa da Epifania, nesta solenidade, nós sempre vemos o Evangelho de São Mateus, porque ele é o único que fala deste evento, deste momento. Então, em todos os anos, nós escutamos este mesmo Evangelho, que fala sobre, então, os magos do Oriente que chegaram até Jerusalém, encontraram-se com Herodes e depois foram ao menino Jesus que estava em Belém. Encontraram o menino Jesus, adoraram o menino Jesus e entregaram os presentes, ouro, incenso e mirra, ao menino Jesus. Bom, esse evangelho, ele é muito rico, ele tem muitos detalhes. Nós podemos conversar sobre vários pontos aqui. Podíamos falar sobre Herodes, sobre a personalidade narcisista de Herodes. A gente podia falar sobre a questão dos magos, quem eram os magos, né? Que são os sábios, aqueles que eram entendidos, os astrônomos, aqueles que buscavam Deus através da ciência. Podíamos falar sobre o significado dos presentes. Existem vários significados aqui desse evangelho. Mas eu gostaria de falar sobre dois pontos desse evangelho. O primeiro é sobre a estrela, porque nós ouvimos que os magos do Oriente, eles estavam sendo conduzidos por uma estrela. E depois chegaram até Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram conduzidos pela palavra de Deus, pelas sagradas escrituras. Diz o texto que Herodes então reuniu os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e eles falaram que era em Belém, porque assim dizia o profeta, porque assim estava nas sagradas escrituras. E depois, pelas sagradas escrituras, eles chegaram até o menino Jesus. Então, primeiro foram conduzidos pela estrela e depois pela palavra de Deus, para chegar até o menino. Bom, dentro da teologia existe uma disciplina chamada revelação, que fala sobre a revelação de Deus. Então, o comecinho do Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 27 até o parágrafo 73, se você for ler, está explicando tudinho o que significa a revelação de Deus. Porque a revelação de Deus, significa Deus que se apresenta a nós. É Deus que se mostra a nós. É Deus que vem ao nosso encontro pela revelação divina. Mas o homem pode chegar ao conhecimento de Deus através da razão. Então, tudo isso está sendo explicado. Se vocês depois quiserem dar uma lida no Catecismo da Igreja Católica, do número 27 ao 73, é muito bonito. Bom, primeiro ponto, todo homem, pela razão natural, pode chegar ao conhecimento de Deus. Esses magos que vieram do Oriente, na verdade, para nós não são magos de magia, mas são sábios. Eram homens inteligentes, homens que buscavam encontrar Deus através da ciência. E eles podiam chegar ao conhecimento de Deus. Claro que pode. Diz o Catecismo da Igreja Católica que todas as pessoas podem chegar ao conhecimento de Deus pela razão. Nós podemos saber que existe um Deus. É só a gente começar a se pensar, olha, quem criou tudo isso? Quem foi o princípio de todas as coisas? Quem será o fim de todas as coisas? E aí a gente chega à compreensão, pela filosofia, pela razão, que existe um ser que criou tudo isso. E nós damos o nome de Deus. Existem várias culturas, e dentre as várias culturas, nos vários tempos, o homem chegou ao conhecimento de Deus. Chegou a conhecer e chegou a pensar, olha, se nós estamos aqui, existe um ser maior do que nós,
que nos criou? Chegou a pensar. E aí alguns deram o nome de sol, lua, outros pensavam que era natureza e assim por diante. Porque nós podemos, pela razão, chegar ao conhecimento de Deus. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, ele diz que Deus é como se ele tivesse assinado a sua obra. Que em toda a obra da criação existe ali a assinatura de Deus. Deus fez como se fosse um pintor. Pintou lá um quadro e depois assinou embaixo. Então nós podemos chegar ao conhecimento de que alguém nos fez. Que existe um princípio e existe um fim. E que é Deus. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Então chegar ao conhecimento de Deus nós podemos. A estrela que conduzia os magos é símbolo da razão. É símbolo do conhecimento de Deus pela razão natural. Então eles eram homens inteligentes, eles astrônomos, olhavam para o céu, sabia como estava ali. E eles sabiam que algo diferente estava acontecendo. Tinha uma estrela que antes não estava ali. Então pela ciência eles foram atrás para saber o que era, o que estava acontecendo. Só que eles chegaram até uma parte, chegaram até a cidade de Jerusalém. E ali eles pararam. E ali eles começaram a perguntar, olha, nós viemos guiados por uma estrela. Está assim na palavra de Deus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles foram conduzidos pela ciência para chegar até Deus. Mas eles não chegaram até Deus, porque a ciência vai até uma parte. A revelação divina, a vida intratrinitária, conhecer Deus como nós conhecemos aqui hoje, que Ele é o Pai, que Ele é o Filho, conhecer Jesus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, se encarnou no seio da Virgem Maria, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para nos santificar. Conhecer este Deus trinitário, conhecer que o Pai é o Criador, que o Filho é o Salvador, que o Espírito Santo é o santificador. Isso se chama revelação divina. E pela revelação divina, nós não chegamos nem com o nosso conhecimento racional. Nós só chegamos a esse conhecimento com a revelação de Deus. É Deus que nos revela. Então, resumindo, eu sei que existe um Deus. Isso eu posso chegar pela minha razão. Mas eu não sei como Ele é. A revelação de como Ele é Ele que mostra para nós. E a revelação se deu através das Sagradas Escrituras. Olha que bonito quando eles chegaram em Belém. Em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias devia nascer. Eles responderam, em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. A revelação divina se dá aqui pelas Sagradas Escrituras. É Deus que se revela a cada um de nós. Por isso que é importante, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão. Para a gente chegar ao conhecimento de Deus, é como se a gente tivesse duas asas. Nós precisamos da fé, da revelação de Deus, daquilo que Deus fala para nós, de como Ele é, mas nós também precisamos da razão. Nós precisamos estudar, precisamos, diante do conhecimento das ciências, buscar encontrar Deus ali. Então é pela fé e pela razão, como se fossem duas asas que vão nos levar para o céu. É a fé e a razão. E o texto de hoje mostra muito bem isso. A estrela e as Sagradas Escrituras. A fé e a razão.
Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus para que nós cristãos possamos ter um coração aberto para estudar a ciência. Cristão de verdade não fala assim: eu não gosto de faculdade, eu não gosto de universidade, eu não gosto de leitura, eu não gosto de estudo, eu não gosto de pesquisa. Cristão de verdade tem que buscar Deus através da ciência, tem que buscar Deus ali, porque nós sabemos que isso é um dom de Deus. Deus nos deu a razão para a gente usar, não foi para guardar. Mas nós também temos que estudar a nossa fé, o catecismo da Igreja Católica, a palavra de Deus, escutar as catequeses da igreja, para que a gente possa sempre estar próximos de Deus. Nessa festa da Epifania, peçamos para o Senhor o dom da fé e o dom da razão. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.